pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra e o conceito de cultura. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos mais de 200 inscritos, dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui no canal, por vocês estarem comentando, me mandando mensagens, querendo entender um pouquinho mais sobre a filosofia, sobre a vida, beleza? Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, já deixa o seu like no vídeo e vamos lá! A palavra cultura, ela é utilizada há muito tempo, ela já era utilizada na Grécia Antiga e na Roma Antiga. A palavra cultura, ela tem origem na palavra latina colere, que significa cuidado, tá bom? Cuidado e cultivar. Esse cultivo e esse cuidado. Mas o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? Bom, a palavra cultura, ela deu origem a algumas outras palavras, por exemplo, agricultura e floricultura, tá? Aí você deve estar pensando, floricultura? Mas não é aquele lugar que vende flor? O que isso tem a ver com cuidado, com cultivar? Bom, a gente sabe que as flores, quando elas chegam na floricultura, às vezes elas ficam dias, semanas, meses e até anos antes de ser vendida. E nesse meio tempo, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser regadas, precisam ser até mesmo amadas, ok? Então, a palavra cultura, ela vem a calhar totalmente com a palavra floricultura. A palavra agricultura também vai nessa mesma pegada, né? Então, o agricultor, ele precisa ter um certo cuidado, um certo cultivo com a terra, com as sementes e depois com as plantas, né? Quando elas começam a crescer, tá bom? Mas como que a gente leva isso para nossa vida nos dias atuais, tá bom? Nos dias atuais, a gente utiliza a palavra cultura com um sentido completamente diferente, tá? A gente fala que é algo que tem a ver com a nossa sociedade, que é aquilo que uma sociedade, que um grupo de pessoas partilha, tá? E quando foi que isso começou a ser pensado? Bom, na Roma Antiga, a palavra cultura, ela começou a ser pensada como um cuidado de si. Tá? Então, o que seria esse cuidado de si? Por exemplo, quando você vai lá e se inscreve num curso de inglês ou se inscreve num curso de informática, e aí você segue esse curso certinho, faz todas as aulas, presta atenção, tenta entender, quer crescer, quer evoluir naquela área, você está fazendo o quê? Você está cultivando a si próprio, tá bom? Você está fazendo com que você cresça, com que você tenha mais conhecimento, melhorando o seu intelecto. Esse sentido da palavra cultura que os romanos utilizavam no passado, ele tem a ver um pouquinho com o que a gente começou a utilizar no século XIX, tá? Por volta de 1801, então século XIX, a gente começou a utilizar a palavra cultura num sentido de coisas que pertencem a um certo grupo de pessoas, a uma certa sociedade, a uma certa comunidade. Então, assim, a gente começa a pensar em características daquele grupo de pessoas, ok? Desde o século XIX. Então, não tem tanto tempo assim, tá? E com isso, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver que a cultura, ela tem uma certa característica. Por exemplo, a gente começa a falar em cultura brasileira, cultura africana, cultura indígena, cultura indiana, e aí a gente fala o seguinte, cada cultura tem suas características próprias. Se hoje, por exemplo, você fosse conversar com um gringo, falar, e aí gringo, beleza? O que você entende da cultura brasileira? O gringo ia falar, bom, eu entender que brasileiros gostam de samba, né? Gostar de samba, gostar de... Eles iam falar assim, gosta de samba, gosta de brigadeiro, gosta de coxinha, gosta de feijoada, come arroz com feijão. Tudo isso realmente faz parte da nossa cultura, mas não quer dizer que todas as pessoas pertencentes a essa cultura vão gostar de todos esses elementos, vão fazer uso de todos esses elementos. Pode acontecer de uma pessoa, por exemplo, não gostar de, sei lá, samba. Pode ser, a pessoa não gosta desse tipo musical. Ou ela não gosta, por exemplo, de coxinha. Estranho, né? Uma comida tão gostosa pra gente, mas pode acontecer que alguém não goste, ok? Isso não é problema nenhum. Muito pelo contrário, isso só mostra que essa pessoa tem uma personalidade própria, tá? Só que o gringo, ele tá certo em partes, porque tudo isso são estereótipos.
tá? Estereótipos. Então não quer dizer que a gente necessariamente goste disso, e nós sabemos que a gente não fica o tempo todo fazendo essas coisas da nossa cultura. A gente come outras coisas, a gente escuta outros tipos de música, tá? Mas tudo isso que eu falei realmente faz parte da nossa cultura. Vamos ver a colinha aqui? A cultura no sentido filosófico, tá? Então se a gente for pensar agora no sentido de filosofia, ela vem com aquele sentido de tudo que é produzido pelo ser humano, tá? Então se eu falar, por exemplo, em cultura hip hop, eu vou falar pra vocês o seguinte: o ser humano foi lá e produziu um certo tipo de música, um certo tipo de roupa, de sapato, tá? E tudo isso se enquadra, por exemplo, dentro da cultura hip hop. Quem gosta de hip hop sabe mais ou menos qual que é o estilo. Eu, particularmente, adoro, tá? Então sabe mais ou menos como que é o estilo da cultura hip hop. Mas como que a cultura hip hop e outras culturas puderam fazer todos esses elementos? Seja aquele tênis da cultura, seja aquela camiseta, seja o estilo musical, tudo isso, como que foi feito? Tudo isso veio da natureza, tá? Se você for parar pra pensar, pra fazer um tênis você precisou de elementos da natureza, uma camiseta, isso, aquilo, o CD que você gravou as músicas de hip hop, você precisou retirar matéria-prima da natureza. Mas essa natureza, quando a gente fala em natureza, a gente tá falando o quê? A gente tá falando da planta, da árvore? Sim, a gente tá falando disso também. Só que quando a gente inclui tudo isso na nossa cultura, para se transformar em uma cultura, a gente tá falando em quê? A gente tá falando em um produto da natureza que passou por uma transformação, que passou por um trabalho humano, tá? E por meio dessa transformação, por intermédio dessa transformação, é que se enquadrou nos moldes aí da nossa cultura. Então, por exemplo, se o ser humano quiser construir um banco para se sentar, às vezes um banco com características da sua cultura, com o estilo da onde ele mora, ele vai lá, derruba uma árvore, pega aquele tronco de árvore, aí precisa cortar a madeira, precisa, enfim, passar por vários processos até chegar num banco que faça parte de uma certa cultura, tudo bem? Karl Marx falava o seguinte, que o trabalho do homem é que dá essa transformação do mundo natureza, para as coisas que a gente utiliza, isso é a cultura. Então essa passagem do natural para os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, isso para ele era a cultura, tá bom? Alguns outros filósofos concordam, outros refutam, mas essa ideia do trabalho, a gente precisa pensar o seguinte, não é o trabalho enquanto vou lá, vou fazer um serviço, vou ganhar um dinheiro em troca. Não é só esse trabalho. Porque que nem eu falei pra vocês, se você vai construir um banco, às vezes você constrói um banco pra você mesmo se sentar, tudo bem? E aquele banco vai fazer parte da sua cultura. Ele faz parte da sua cultura. E você ganhou alguma coisa pra isso, algum dinheiro? Às vezes não. Você construiu somente para que você mesmo utilizasse, beleza? Pessoal, então é isso que eu queria conversar com vocês. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais sobre cultura. Então vai ser a cultura parte 2. Fiquem ligados que já já sai o segundo vídeo. Um forte abraço para vocês e até a próxima!